E voltamos para o último bloco de entrevistas. Pamela, o suicídio, nós falamos aqui, batemos muito nessa tecla no primeiro bloco, a depressão, a depressão, a depressão. Mas existem outros distúrbios que envolvem a saúde mental, que acarretam este drama. Quais são esses distúrbios? Os sintomas depressivos, né, eles também aparecem em outros transtornos. Nós podemos citar o borderline, o transtorno bipolar afetivo e também a ansiedade. O transtorno maníaco depressivo também? Esse é o bipolar afetivo. O bipolar afetivo, ele tem duas fases, basicamente, que seria a depressão, transtorno depressivo maior, que a pessoa pode passar meses nesse estado depressivo, de não sair de casa, não conseguir se alimentar e tudo mais. E aí ele sai dessa fase depressiva e entra numa fase maníaca, de euforia, de sair, de não dormir, de ficar elétrico, essa coisa. E aí sai do estado maníaco e entra no depressivo de novo e vai vivendo a vida nesse ritmo, né, de alto e baixo, alto e baixo. O borderline, ele já toca mais na questão afetiva, né, ele tem essa necessidade de afeto. Ele sente que ele não é amado o suficiente, ele precisa sempre estar ali com alguém. E o borderline também tem essa questão que lembra muito o bipolar, só que é uma coisa mais atenuada, não é tão marcada assim, não tão chega tensa. Com tanta linha de frente assim, com uma chegada forte. A pessoa fica um pouco mais animada, fica um pouco mais depressiva, mas uma coisa mais leve, não igual o bipolar, que é uma coisa exagerada. 880. Exatamente. E o borderline, ele também tem a questão do suicídio, ele tem tentativas, assim como o bipolar, quando está na fase depressiva também. E a ansiedade, né, que é o mais comum, que a grande maioria das pessoas tem hoje em dia, que... O ritmo de trabalho imposto pela sociedade do século XXI gera naturalmente essa ansiedade. Sim. Essa obrigatoriedade de você ter que entregar um trabalho bem feito. Bem feito, no horário bem... No horário correto, Sim. sem falhas. Isso gera também toda essa angústia. Gera. Que pode levar também a outros problemas, tipo fatores como alcoolismo, droga. Sim, porque o uso de álcool, o uso de drogas, ele é mais uma consequência de um problema. Ele vem como uma consequência. Você tem um transtorno, você não sabe lidar bem com as emoções, você não faz um tratamento, você acaba saindo por vias alternativas. E aí o álcool e as outras drogas estão ali. Né? Para poder dar aquela... Para dar conta daquilo. O álcool, outras drogas, o suicídio, né? Tudo isso tá... Utiliza-se quase como paliativo, né? Exatamente. É uma forma de aliviar. E aí, como o problema ele existe sempre, a forma de aliviar também vai existir sempre. Enquanto você não resolver o problema, você não consegue acabar com o uso de álcool e outras substâncias. Assim como você também não consegue acabar com a vontade do suicídio. Tem que resolver o problema primeiro. Essa questão do suicídio, ela é uma... Nós podemos dizer que ela tem que ser controlada? Ela é um demônio, um dragãozinho que tem que ser controlado na unha? Existe sim técnicas que fazem exatamente isso. Em casos emergenciais é basicamente isso. Tem até psicólogos que trabalham com contrato de vida e tem uma série esse contrato de vida você faz junto com o paciente, escreve os motivos pelos quais ele quer continuar vivo e ele faz o contrato mesmo, não vou cometer suicídio, e assina. Ele e o psicólogo. Chega a esse pé? Alguns psicólogos trabalham nessa... É mesmo? Nessa abordagem funciona muito, tanto para adolescente quanto para criança. Adulto também funciona muito bem, mas adolescente e criança é assim, funciona, né? O número de suicídios com crianças, a criança nem tanto, mas a partir da adolescência, aqui em Friburgo, tem crescido também? Tem, não só em Friburgo, né, mas assim... No contexto geral. No contexto geral, os adolescentes, eles estão... A adolescência é uma fase difícil por si só, né,
e tem essas questões de transtorno, né, síndrome da adolescência normal, que é como se surgissem os transtornos mesmos, mas não fecha diagnóstico. A pessoa tem, a adolescente tem tal transtorno, mas não fecha o diagnóstico enquanto não passar, porque às vezes na vida adulta ele não vai ter aquilo. Mas aí ele está num momento de fragilidade, de transformação, de entrar na fase adulta, sair da fase da infância, e ele fica muito vulnerável. E ele vê outras pessoas fazendo, influencia, tanto que é proibido divulgar notícias, notas de pessoas que cometeram suicídio, como cometeu. Pelo que eu me lembro, tem uma regulamentação. Não pode, porque influencia outros adolescentes a fazerem o mesmo. Quando, alguns anos atrás, tinha aquele negócio de do baleia azul, né? Também. É o baleia azul. Aquilo ali também não era um princípio para engatilhar o suicídio da pessoa? Sim, sim. Porque virou uma febre. Muitos adolescentes estavam fazendo, influenciados, né? Um adolescente começou a se cortar, o outro também, eu também. Ai, que horror. Só que, se o adolescente é um adolescente saudável, ele vai ficar só nisso. Agora, quando pega num adolescente que já não está com a saúde mental muito ok, aí ele vai. E aí pode acontecer o suicídio, sim. E essa questão da automutilação ainda existe nas escolas. A gente conversa com diretores de escola e é unânime. Todos eles falam que em algum momento os adolescentes começam a se cortar. Isso daí é um problema de saúde pública e problema de saúde escolar também, porque acontece nas escolas. Um começa a se cortar, daqui a pouco está todo mundo se cortando. Isso independente, se for escola particular, escola municipal, estadual? Independente. Todas as escolas em algum momento passam por isso. Um diretor de escola, quando se depara nessa questão, o que ele tem que fazer? Imediatamente chamar os pais para conversar? Com certeza. Notificar os pais, porque às vezes os pais eles não têm essa noção. Às vezes a rotina do trabalho não permite o pai, a mãe olhar o filho, ver se tem alguma marca, sabe? Às vezes o filho, criança adolescente muda o comportamento em casa, escola. Às vezes em casa o adolescente está bem, está normal, na escola ele está apresentando isso. Ou quando os pais saem de casa ele faz esse tipo de coisa. Notificar os pais. Também é importante ter um psicólogo escolar para fazer ações dentro da escola, para trazer um pouco de saúde mental para a escola, né? Infelizmente, na rede pública... Deveria ser lei? Deveria. Todos os colégios, repito, sejam eles particulares, estaduais, municipais, terem psicólogos, psicopedagogos. Na escola privada isso já está acontecendo, não sei se foi uma lei que criaram para a escola privada, mas tem, a maioria agora está tendo psicólogo escolar, mas na pública, infelizmente, não tem, não sabemos se vai ter um dia. E faz falta, faz muita falta. A questão de bullying, aí entra tudo isso dentro desse contexto de automutilação, né? E o bullying? O bullying não pode acarretar também isso? Sim, o bullying... Se um adolescente, sei lá... O bullying, ele é tão sério isso. O bullying é uma via de mão dupla. Sim. A gente não pode nunca olhar só para a vítima. Porque se a criança que está praticando bullying, se a criança pratica o bullying, é porque a saúde mental dela já não está muito boa. Ela está fazendo isso para, podemos citar um exemplo, de lidar com algum trauma interno dela, e ela está repetindo o comportamento em outra criança. Então a gente não pode só olhar para a vítima. A vítima, sim, é óbvio que ela está sofrendo com o bullying, mas e a criança que está praticando o bullying, o que está acontecendo com ela para ela fazer isso? A gente tem que se atentar a isso. E nas escolas já tem campanhas assim escancaradas na mídia sobre essa questão do bullying. O suicídio. Uma pessoa que pratica bullying, ela não tem assim, uma dor na consciência se a outra pessoa cometeu suicídio? Sim, mas é o que eu estou falando. Às vezes essa criança que está praticando bullying, esse adolescente, ele está lidando com uma questão interna dele. E aí, ele pode até se sentir culpado por estar fazendo aquilo, mas não consegue parar, porque ele não consegue lidar com isso que ele está, com esse problema dele. Então ele repete. A criança tem esse hábito de repetir o evento traumático, às vezes na brincadeira, com brinquedos, na brincadeira com outras crianças, ela repete. E a gente vê que quanto mais prejudicada a saúde mental daquela criança, mais ela repete o comportamento.
Pamela, vamos falar um pouco do número, que tem o número da vida, né? Já que quando nós passamos pelo Setembro Amarelo, a pessoa pode ligar e ali são psicólogos que atendem. Sim. Diz para os nossos telespectadores. É o 188, Central de Valorização da Vida. Ali é um psicólogo de plantão. Sim. A pessoa atende, tô querendo me matar por causa a namorado, o namorado, Sim. largou, perdeu o emprego. E são psicólogos treinados para lidar com essa situação emergencial, porque não é simples. É uma curiosidade. Ele já tem uma frase de efeito para chegar? Não tem frase de efeito? Eu acredito que não. Bom, eu não sou especialista em lidar, em atender. Mas pelo que eu já estudei, não tem uma frase de efeito. Porque o ser humano ele não é uma receitinha de bolo. Não é a pessoa ligar e você falar, olha, não se mate. Não é assim, porque isso a pessoa já sabe. Eles tentam investigar o porquê que a pessoa está com esse pensamento, destrinchando o que está acontecendo e ela encontrar uma saída que não o suicídio. Né? Porque quando a pessoa liga é porque ela já pensou em outra coisa além de suicídio. Né? E aí o atendimento ele vai buscar outras vias. Né? E a partir disso a pessoa, esperamos que ela entre num tratamento psicológico para entender o sofrimento, né? Pamela, chegamos ao final do Entrevistas. Muito rápido. Passou numa rapidez. Passa voando. Cabia mais aqui dois blocos, 3, ficar aqui mais um dia, 2, uma semana, o resto do mês. Olha, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. E as portas do programa estão abertíssimas para você poder voltar mais vezes. Amém. E olha que eu vou te laçar. Não vou te laçar para vir uns temas quentes assim. Eu gosto de uma polêmica, né? Você gosta de uma polêmica. Eu adoro aquelas lives que você faz. Não, ai, meu pai, aquelas lives. Eu penso, ela quer me levar à loucura. Porque senão eu faço o mês inteiro com você aqui. Não fica só eu e você. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada. O Entrevistas fica por aqui. Nos encontramos semana que vem numa próxima atração inédita. Vocês podem acompanhar as reprises do programa no decorrer da programação da LOL TV e também assistir esta atração no canal do YouTube do Entrevistas. Até lá!